Eu acredito que as meme coins estão tendo as maiores oportunidades dessa nova alta das criptomoedas. E nesse contexto, até mesmo estratégias simples estão gerando resultados de 100% ou até bem mais. E nesse vídeo você vai aprender exatamente o que eu fiz para transformar $2.500 mais ou menos em cerca de 6 mil. E o mais louco de tudo isso, com uma taxa de acerto de 100%. Até mesmo os meus maiores erros aqui foram pífios retornos de 30, 40, 50% ao longo dos últimos 30 dias. Inclusive, todas as moedas que eu negociei foram ditas aqui no canal no penúltimo vídeo. Se você tivesse assistido esse vídeo, talvez você também tivesse tido esse resultado aqui, porém você pode remediar isso assistindo esse vídeo aqui até o final. E para já matar a curiosidade que você puder ter, eu negociei as moedas Zerebro, Pudgy Penguins, Fog, SPX 69000, Ava, Meet, Popcat, Retardio, Oficial Trump, Fartcoin, All Will Retire, Bonk, AI16Z, GigaChad e We Love e GigaChad foram duas que eu já finalizei as minhas posições, porém eu vou mostrar mais para vocês ao longo desse vídeo. E a estratégia basicamente consiste na gente apostar na recuperação, ainda que temporária na maior parte dos casos, das maiores meme coins do mercado, aquelas que já se estabeleceram, que têm um histórico e que principalmente ainda tem uma comunidade ativa. Não é segredo que elas caíram bastante e para o meu exemplo ficar bonitinho aqui, vamos dizer que elas caíram até o chão e elas vão dar uma quicadinha aqui no chão, uma nova alta. E por que que isso faz sentido, né? Qual que é o racional por trás? Basicamente, para a grande parte das pessoas que já estão convertidas ao projeto, né, que elas já acreditam, quando nós temos uma grande queda, não necessariamente isso é algo ruim, porque para essas pessoas que veem aquilo como algo de longo prazo e tudo mais, isso pode ser uma oportunidade. Então, muita gente acaba comprando. Tanto que você pode checar o histórico, normalmente os melhores dias do mercado são aqueles logo depois do pior dia. Logo depois da gente ter uma queda muito brusca, é bem comum nós vermos também uma alta muito brusca de recuperação, porque são pessoas que estão comprando ali aquela queda porque vem ali uma oportunidade. E basicamente nós vamos procurar as que já tiveram um pequeno movimento de alta e que estão com grandes chances de continuar esse movimento. Só para ilustrar aqui para você, eu peguei algumas moedas aqui que já fizeram essa movimentação de alta, né? Para vocês entenderem qual que é a lógica e o que elas já fizeram. Essa aqui é uma estratégia que ela já está funcionando. Você vai vir no DEX Screener e vai clicar aqui nesse botão da lateral que abre o famoso Fibonacci. Você vai clicar no ponto mais alto e vai traçar aqui, ó, até ele ficar no ponto mais baixo. E basicamente a nossa aposta é de que a moeda vai chegar até aqui nessa linhazinha de baixo. Ah, Arthur, mas isso aí é só um desenho num gráfico, isso não faz sentido. Cara, pode até ser que não faça o maior sentido do mundo. Porém, todo mundo que está negociando essas meme coins acredita veementemente que a análise técnica funciona. Então, todo mundo está olhando para as mesmas coisas e agindo de acordo com os mesmos estímulos. Basicamente, a análise técnica passa a funcionar porque a gente acredita que ela funciona e no mercado de meme coins em específico, isso é algo extremamente estabelecido. Mas é muito simples, realmente é só você apertar naquele botão, clicar no ponto mais alto e clicar no ponto mais baixo. Essa aqui, nesse caso, eu já não sei se ela vai chegar até lá, mas a gente teve algumas que até passaram disso, como por exemplo a Pengu. Fibonacci, clicou do ponto mais alto até o ponto mais baixo e ela já fez essa recuperação, inclusive passou. Popcat, mesma coisa e por aí vai. Inclusive, é nesse momento aqui que as pessoas que estavam olhando de fora uma meme coin, né, que eles enxergam uma oportunidade, né? Então a chance das pessoas comprarem e iniciar-se aqui uma nova tendência de alta é bem mais alta do que em qualquer outro momento, porque é justamente o primeiro momento aqui que a moeda teve um respiro. Porém, a nossa aposta principal é de que ela vai fazer essa quicada depois de uma queda. E aí uma bola, normalmente quando ela cai, ela faz o quê? Ela dá uma quicada, depois uma quicada menor e outra e por aí vai. Raramente ela vai ter uma queda e depois quicar bem mais alto do que ela caiu. Então, nós vamos realizar o lucro no momento mais óbvio de que ela vai finalizar. A maior parte das que eu mostrei ali, inclusive, eu já estou planejando iniciar uma venda.
venda. E o que você vai usar de ferramenta para poder seguir essa estratégia? Primeiro, o Dex Screener, que é só um site simples, não precisa registrar, não precisa fazer nada. Eu tô deixando o link aqui na descrição e você também vai precisar de algum lugar para poder comprar essas meme coins para poder fazer as suas negociações. Normalmente a gente utilizaria algum trading bot. Para copy trade seriam aqueles trading bots do Telegram. Para poder fazer um trade mais rápido seria uma opção como Axiom ou BullX. Porém, para essa estratégia nós estamos negociando moedas grandes. Nós não precisamos de tanta prioridade em velocidade e é bem mais cômodo só usar uma exchange. Eu recomendo você utilizar a Maxi, que é uma exchange excelente, muita gente já utiliza ela aqui no canal com toda certeza, até porque ela tem token pra cacete, tem funcionalidade até não querer mais, tem uma função de meme plus aqui, porém eu gosto mesmo de usar a Dex Plus deles. É impressionante, eles colocaram funções aqui que, pra ser sincero, tá a mesma qualidade de usar um Axiom da vida, então vale demais a pena. E tudo com a praticidade da exchange, né? Inclusive, a Maxi não é uma exchange que exige KYC, a não ser que você queira fazer um depósito por Pix. Porém, se você quiser priorizar a sua privacidade, você pode só utilizar a exchange normalmente e fazer um depósito a partir de criptomoedas que você utilizou alguma outra exchange para poder fazer o depósito via Pix e pronto, você tem toda a sua privacidade porque a Maxi não exige a verificação de documento e tudo mais. Eu tô deixando o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado e aqui no QR Code também. A Maxi é a nova patrocinadora aqui do canal, então, e se você ainda não tem conta, pô, cria aí para ajudar a gente porque eu trouxe muito conteúdo de qualidade para poder te ajudar. E como você vai utilizar essas ferramentas? Você vai utilizar no Dex Screener alguns filtros para poder encontrar principalmente as meme coins que ainda tem chance de fazer essas movimentações. Até porque as maiores meme coins já fizeram movimentação, é aquilo que eu te falei. Porém, no mercado, tudo é um jogo de dominós. Se você derruba um, tem um logo atrás que vai cair também. Nesse caso, o dinheiro, ele pinga da maior moeda para menor. Então, nós ainda temos possibilidade desse movimento acontecer em algumas. E eu trouxe alguns exemplos aqui de moedas que eu acho que ainda podem fazer isso antes de mostrar o filtro, mas basicamente nós temos a Swarms, que observa, ela ainda tem uma distância muito grande para percorrer, e eu encontrei a Mumu aqui também que eu achei interessante, ela ainda tem um bom espaço para percorrer. Porém, nesse vídeo eu não quero ficar trazendo listinha aqui não. Você pode fazer essa parte do trabalho, eu já vou te mostrar aqui como que faz. Mas basicamente você vai vir aqui na aba principal mesmo do Dex Screener, em filtros, vai clicar em All Dexes, que fica ali no canto, vai selecionar Solana, vai clicar em Save, em All Dexes e vai selecionar a Radium, Meteora, Orca e a PumpSwap. Save, vai colocar aqui de filtros 5 milhões de dólares em market cap até 500 milhões, 1.200 horas de vida até 7.400 horas e cerca de 1.000 transações nas últimas 24 horas. Essas aqui de 1.000 transações eu coloquei mais para poder filtrar aqueles tokens que estão basicamente mortos, que só tem robô negociando ali. Então você clica em Apply e ele vai te mostrar uma lista assim. Você vai clicar aqui em MCap, que é o Market Cap, e você clica uma vez só que ele vai ficar listado desse jeito aqui. Aí você pode observar algumas moedas um pouco mais aqui para baixo que vão estar com risco de serem interessantes. Por exemplo, a Melania foi uma que subiu bastante. A CT e Vine, inclusive, eu acho que é uma interessante, porque nós tivemos uma grande valorização dessa moeda aqui, a Launchcoin. Inclusive, acredite ou não, eu fiz um trade dela com o copy trade, eu acho que eu vou fazer até um vídeo depois, porque eu consegui, cara, eu acho que uns 10.000% nesse trade. Tinha tempo que eu não via um desses aparecendo na minha carteira, mas basicamente ela é uma moeda que tem um mercado de negociação de meme coins e ela se valorizou muito recentemente. E normalmente no mercado cripto, no mercado de meme coins, na verdade, quando uma meme coin de uma característica principal, que tem um tema, né? Quando ela viraliza, quando ela se valoriza muito, todas as outras meme coins que são parecidas ali acabam refletindo também esse movimento. Então, a
Vine é uma que é de inteligência artificial voltada ali para os AI agents e, se eu não me engano, ela tem uma plataforma de negociação também de meme coins. E como que nós vamos identificar as moedas que estão com uma boa oportunidade de compra? Nós vamos procurar moedas que ganharam volume, que agora tá fácil, né? Porque a maior parte delas está ganhando volume, e uma meme coin que, por mais que ela tenha caído, ela já começou um movimento de alta. Ela já começou uma recuperação. Afinal de contas, se nós só temos o histórico de queda de uma moeda, ela não fica tão interessante assim. Porém, quando ela já iniciou um movimento, aí a chance dela continuar esse movimento acaba sendo bem maior. E, idealmente, essa recuperação tem que ser uma recuperação saudável. E nós vamos identificar que essa recuperação está sendo saudável como? Primeiramente, ela fez esses movimentos aqui de sobe e desce, porém os fundos sempre foram um mais alto que o outro. E você vai usar também o Fibonacci para poder identificar a saúde de um pullback desses. Você pode baixar aqui esse time frame, você vai ver aqui do ponto mais baixo até mais ou menos o ponto mais alto. Na verdade, teria que ser algo aqui assim. Nós vamos observar até onde a moeda caiu aqui. Você quer, idealmente, que a moeda tenha caído mais ou menos até essa linha verde aqui, que é a do meio. Porém, se ela cair até aqui assim, ainda tá de boa. Então, essa aqui, ela não tá ruim não. A gente vai procurar outros indicadores que, idealmente, todos têm que apontar para a mesma direção. Mas você vai verificar se essa subida tá saudável. Essa aqui, no caso, eu acredito que dá pra gente considerar que ela tá. E aí, quais são esses outros fatores que a gente vai observar? Primeiro, se o preço está desenhando um padrão gráfico claro, e aqui a gente está falando de um padrão claro. Não tem nada de ficar vendo se tem um rostinho sorridente no gráfico, não. Você vai procurar dois padrões principais, 4 na verdade. Você vai procurar o fundo duplo, que é basicamente quando o preço cai, tem alguma recuperação, cai de novo e se recupera mais uma vez. A partir do momento que essa moeda caia de novo e essa queda tenha sido num patamar de preços aqui acima dessa boca desse W, aqui nós já temos uma chance bem maior da moeda se valorizar. Pode ser também não um fundo duplo, mas um fundo triplo. Aqui é a mesma exata coisa. A partir do momento que ele passou daqui, deu uma quedinha e quicou, a chance dele se valorizar bastante é bem alta. De exemplos aqui do trade que eu fiz, nós temos a do Trump Official, que é um duplo fundo até que bem visível aqui, e aí você pode ou esperar que esse padrão gráfico já se complete antes de você fazer uma movimentação, ou você pode fazer uma boa e velha aposta de que o padrão vai se completar, principalmente quando nós temos outros fatores que possam indicar uma alta. E essa possibilidade dela completar um padrão gráfico acaba sendo só isso, né? Uma possibilidade, mas é uma cerejinha no fundo do topo. Ele fez o Wzinho aqui. Mesma coisa com a Pingu, não foi por causa disso que eu fiz o trade, obviamente, porém é sempre um fator interessante a ser observado. E cabe dizer aqui que eu tenho alguns maus costumes com esses padrões gráficos, porque no trade de meme coins, no dia a dia, isso aqui não é uma coisa exata. Quando nós estamos falando de meme coins maiores, como a Pingu, talvez algumas pessoas nem considerem isso aqui um fundo duplo. Porém, nas moedas menores é assim, e eu tô tratando do mesmo jeito aqui essas maiores. Basicamente, qualquer coisa que se pareça bastante com um padrão gráfico desses bem claros, bem óbvios, acaba sendo, vai. Mesma coisa na Popcat, aqui na Swarms tem também, na Mumu temos o que? Um fundo triplo, e pode ser também um padrão chamado ombro, cabeça, ombro invertido, em que é a mesma coisa que do fundo triplo, porém o fundo do meio é menor. Um parênteses importante é que nem todas as movimentações que se parecem um pouquinho com W são. Essa aqui, por exemplo, de longe até que parece um pouquinho, mas olha só, tem um fundinho duplo aqui lá atrás, mas aqui tanto faz, a gente não estava olhando isso na hora, mas ela foi só uma nova tendência de alta que surgiu. Aí a gente também não pode ficar viajando na maionese. Segundo fator vai ser o RSI, que é outro indicador, e para você ter ele aqui é muito fácil. É só você clicar em Indicators aqui no meio e pesquisar RSI. O que a gente está procurando é esse aqui, o Relative Strength Index. E o RSI, ele basicamente vai indicar quando uma moeda está vendida demais ou comprada demais. Basicamente, ele vai
fazer essa variação aqui da linhazinha de cima, linhazinha de baixo do meio, para mostrar pra gente se uma moeda está, pelo menos em teoria, cara demais ou se ela tá bem baratinha. Ela erra toda hora, então o RSI não é algo que deve ser considerado isoladamente, até porque, olha só, aqui ele estava indicando uma sobrevenda e se você tivesse vendido aqui você tinha perdido dinheiro, né? Ou tinha deixado dinheiro na mesa, porque depois dessa movimentação ele ainda fez mais 90% de alta. Mas basicamente o que a gente está procurando aqui é entender se a moeda iniciou um movimento de alta, fez uma correção e buscou novas altas e o RSI não despontou estupidamente aqui para a zona de sobrevenda. Olha que interessante aqui o exemplo da Ava, como que ela fez bonitinho o que eu tô comentando até o momento. Ela iniciou a sua alta, teve um recuo até o meiozinho aqui num nível saudável e você pode conferir que esse nível estava saudável com o RSI, porque ele caiu até níveis de sobrevenda, basicamente, ele estava realmente muito interessante aqui e logo depois ele despontou para cima. A Ava, inclusive, se a gente olhar, eu acho que ela chegou a fazer um 5x. E terceira coisa vai ser se o preço está se apoiando em um suporte robusto, com observação de que é melhor ainda se a moeda tiver rompido uma resistência importante e transformado ela em um suporte. Vou explicar aqui primeiro a parte do suporte robusto, tá? Isso aqui vai ser o fator de análise que eu acho mais interessante, principalmente porque o suporte e resistência são os princípios mais básicos possíveis. Inclusive, se você é novato na análise técnica, você ainda não entende o que é um suporte e resistência, pega o seu caderno aí para anotar que eu vou explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. A análise técnica, na verdade, embora a gente esteja rabiscando aqui no gráfico e tratando o preço como um objeto vivo que corresponde com a lei da gravidade e tudo mais, na verdade, a análise técnica é uma análise das emoções das pessoas que estão envolvidas ali no mercado, quem está comprando, quem está vendendo. Porque a direção que o preço vai é decidida simplesmente pelo fato de uma moeda estar sendo mais comprada do que vendida ou o contrário. E quando o preço se comporta de uma certa maneira, ele dá pistas para a gente do que os membros do mercado estão fazendo. Por exemplo, se uma moeda não está nem subindo nem descendo, ela está andando de lado, normalmente é porque o mercado está indeciso, porque tem tantas pessoas comprando quanto pessoas que estão vendendo, então o preço não anda. E uma resistência é basicamente um nível de preços em que todo mundo está concordando que está caro demais. E vou dar um exemplo para o dia a dia. O que a sua mãe diz para você depois que ela volta do supermercado reclamando que o tomate subiu de preço, por exemplo? Nossa, o tomate tá R$10 o quilo. Que absurdo! Porque R$10 é um número redondo, bonitinho ali e que é muito caro para um tomate. Se bem que ultimamente nem tá mais, mas enfim. E o mesmo acontece pro lado contrário, que vai ser quando nós temos uma promoção. Imagina se você vê uma loja da Apple vendendo um iPhone por R$500. Uma loja completamente oficial, você pode confiar e é só um iPhone de R$500. Isso é um nível tão mais barato do que o normal que eu aposto com você que se isso acontecesse, primeiro que você não ia acreditar, segundo que você ia, sei lá, dar um jeito de conseguir R$500 imediatamente, mesmo se você não tivesse. Ia pegar um empréstimo, não sei o que você ia fazer para arranjar R$500, mas você ia dar um jeito. Até nem se fosse para vender depois mais caro, mas você ia dar um jeito, porque ia estar barato demais. Então, o suporte é uma região de preços em que todo mundo tá concordando que tá barato demais e sempre que chega lá, as pessoas compram. A resistência é a mesma coisa, só que pro contrário, todo mundo tá concordando que esse preço tá caro demais, então todo mundo vende. E como todo mundo vende, o preço cai. Por isso que ela bate ali naquele teto, né? Parece um teto, porque subiu, ninguém mais quer comprar, porque, pô, tá caro demais. Então, as pessoas vendem e aí o preço cai. Mesma coisa pro outro lado. E um exemplo aqui foi o que eu fiz na All Will Retire. Olha só, eu já tinha traçado aqui, inclusive, em níveis de preço que são níveis importantes, níveis bem redondinhos, e que esse aqui
aqui não tem nada com a moeda. Eu vou mostrar para vocês como que traça do jeito certo. Porém, esses aqui, eles são legais porque eles são algo que é respeitado em toda moeda, principalmente as menorzinhas, tá? Então, eu já tracei aqui nos 15 milhões de dólares em valor de mercado, nos 10, nos 5, nos 3 e nos 2. Eu nem sei necessariamente porque eu marquei no 3 aqui, mas estava ali era porque é importante, né? Daqui a pouco a gente descobre por que eu fiz isso. Mas, desconsiderando esses aqui, que por si só são alguns que eles normalmente são respeitados, nós também temos as regiões de suporte e resistência que são da própria moeda aqui. Aqueles que são de números redondinhos, eles normalmente já são bem robustos e eles costumam ser respeitados com uma grande força já por natureza. Porém, você vai medir um suporte por uma linha que você vai traçar na parte de baixo aqui do gráfico e que vai tocar múltiplas vezes no preço. Aqui tocou duas vezes é muito fraco. Normalmente você vai querer pelo menos 3, mas quanto mais vezes ela tocar, melhor, mais robusto vai ser esse suporte ou essa resistência. Ela pode ser de um período mais longo ou pode ser de um período mais curto. E ele pode ser também uma linha de tendência, que é basicamente uma resistência ou um suporte que existe na diagonal. Aqui, ó, é um exemplo de uma tendência de baixa que estava sendo respeitada e que foi rompida. E aqui nós temos uma resistência horizontal que foi respeitada algumas vezes, que inclusive é uma resistência bem forte dos 7 milhões e meio, um número novamente redondinho, bonitinho. Ele, por natureza, costuma ser mais respeitado com uma facilidade maior. E eu vou procurar daqui a pouco um exemplo de um momento que eu fiz uma compra porque ele estava num suporte forte, mas olha só o que eu estava querendo dizer com um preço que testou uma resistência forte e transformou ela num suporte. Basicamente, seria se esse preço subisse até aqui, passasse do nível de preço dessa resistência e caísse de novo. Porém, quando ele cai até aqui, ele sobe. Se isso acontece, a gente já pode contar aqui que essa resistência provavelmente vai ficar como um suporte. Até porque também é isso que acontece psicologicamente no dia a dia. Já repararam que a partir do momento que um preço sobe demais para uma coisa, a gente meio que já nem liga mais para aquilo estar caro demais? Igual eu falei do tomate ser R$10. R$10 para mim sempre foi um número absurdo para o quilo do tomate. Porém, hoje em dia, eu comprei semana passada a 13, porque o preço já inflacionou. Já subiu tanto que eu já nem ligo mais para isso. E um nível de resistência, ele pode também se tornar um suporte. Até porque se o tomate subir para 15, aí eu vou achar um absurdo. Mas se cair para 10, a partir de 15, aí provavelmente eu já vou comprar. Até porque eu não tenho muita escolha. Esse aqui do MIT é outro exemplo bom, olha. Ele tava com um preço aqui próximo dos 10 milhões de dólares em valor de mercado e ele usou esse preço como um suporte algumas vezes. E a gente teve aqui, olha, uma resistência que era nessa faixa de preço dos 15 milhões de dólares, que foi rompida. Eu lembro, inclusive, que esse rompimento foi algo que eu levei em consideração na hora. Inclusive, só para esclarecer, essa venda não é uma venda inteira, eu não finalizei a posição, só realizei um pouquinho de lucro. Mas olha só que interessante, essa resistência que virou um suporte aqui posteriormente, foi inclusive um momento que o preço caiu aqui algumas vezes antes de conseguir se propulsionar para novas altas. E aqui é interessante que na MIT a gente pode observar muito bem essa convergência de indicadores, né? Nós temos aqui o quê? Uma tentativa de iniciar um movimento de alta. Vamos checar aqui com o Fibonacci se ele é um movimento saudável. Ele até caiu mais do que devia aqui, mas não foi demais, não. Teve essa recuperação sem o RSI estourar lá para a lua. Ele ficou sambando aqui para o meio um pouquinho. Inclusive eu lembro que eu estava com um time frame bem menor nessa hora. O RSI provavelmente estava até diferente. Aí, ele estava aqui para o meio e ele estava numa posição bem interessante aqui em termos de suporte, porque se ele caísse, provavelmente ele seria segurado aqui por esse suporte dos 10 milhões e ele acabou de romper aqui o dos 15. Normalmente, quando a gente tem um rompimento, ele pega uma propulsão bem intensa. E aí, como você vai fazer para realizar as suas compras lá na MEXC? Você vai abrir a barra lateral, se ele já não estiver aberto, até
até porque ele fica aberto por padrão. Vai clicar aqui nesse botãozinho, vai lá na Exchange, Index Mais, pode clicar aqui em negociar e cola o contrato aqui que ele já vai exibir para você bonitinho o token em questão. Aí você faz a sua negociação normalmente como você faria em qualquer exchange. Você pode colocar também uma ordem limite de venda já de uma vez no alvo que você traçou. Lembrando, o alvo é aquele que você tira com Fibonacci. Aí você vai estudar com Fibonacci o topo mais recente, né? Se ele tiver tido algum topo anterior e depois teve esse, você vai usar esse aqui e vai colocar até o mais embaixo ali. Então aqui nesse caso da MIT, ele ainda não está adequado perfeitamente para fazer uma venda, mas a própria Penguin aqui mesmo já alcançou esse alvo. Isso vai significar necessariamente que você vai vender? Não necessariamente. Você pode vender, pode realizar lucro, né? Pode vender uns 25%, você não é obrigado a nada. Porém, ele vai depender muito, principalmente do fôlego que a moeda está tendo no momento. Aqui a Penguin já está muito alta, ela já está aqui em 900 milhões de dólares, chegando em 1 bilhão. E cara, o 1 bilhão é um número muito redondo, né? Se números redondos são importantes, esse aqui é o mais redondo dos números redondos. Então, isso aqui é algo bem difícil de romper. Para ela romper, ela não poderia estar fazendo, ou o ideal não seria, né? Não vou dizer que ela não vai, mas o ideal seria ela fazer alguns movimentos mais intensos, ou então, pelo menos, ela fazer alguns movimentos clássicos de rompimento. Então, aqui ela já está perigando. Só que, nesse caso, como a gente está negociando moedas maiores, eu não estou com muita pressa em realizar essas operações, até porque se a sua vontade for de vender coisa nas pressas, tem muito trade que dá para fazer aí mais intenso do que isso. Mas outra coisa que pode servir de motivo para você realizar um lucro seria, por exemplo, se a moeda não vingar. Essa da Sigma foi uma que me decepcionou um pouquinho, porque olha só o que ela tá fazendo. Aqui, por mais que ela tenha ganhado volume ali embaixo, ela não conseguiu passar dessa resistência, que não é necessariamente uma resistência tão absurda assim, tá? Tem outras piores. E agora, ela tá com tudo aqui para desenhar o quê? Um topo duplo. E eu é que não vou me arriscar de entrar numa moeda assim. Para ser sincero, eu nem entrei na Sigma, até porque quando eu comecei a olhar ela já estava fazendo aqui esse movimento a partir desse fundo triplo que ela estava tendo, então eu achei que estava tarde demais, e aí quando eu voltei a observar, ela já estava fazendo essa queda e eu queria observar se ela ia fazer uma recuada saudável. Estamos observando aqui que não está sendo tão saudável. Obviamente eu não excluo a Sigma, não tem nada contra quem tem, porém eu escolhi não entrar nela agora, talvez eu entre depois, não sei se ela ficar melhor. Essa Pin é uma que tá interessante, que eu não entrei ainda, eu tô dando uma observada de cantinho aqui, e ela, olha só, ela até chegou perto do nosso alvo principal aqui, porém observa como ela tá fazendo um movimento bonito, né? Fez um fundo duplo aqui, teve um e agora tá fazendo outro, então eu acho que nesse momento eu tô olhando do mesmo jeito que eu tava olhando a Sigma. E um exemplo da moeda que eu acho que ela já virou pro lado errado é essa da Bongo Cat. Ela até teve uma alta bonitinha de observar nos últimos dias, mas olha só como que ela tá ficando fraca. E o volume, embora ele tenha tido um spike aqui, ele tá só diminuindo. Sem contar que essa moeda não tá muito com comunidade, ela não tá muito ativa, então eu também escolhi ficar de fora. E aí a dica que eu dou é para ser chato com as moedas que você vai entrar. O que não tiver bonito, fica observando. Até porque se você tiver com vontade de fazer trade, tem muita moeda que você pode fazer trade aí diariamente. Inclusive, recentemente está voltando bastante o volume e o copy trade está ficando cada vez mais interessante. Eu vou fazer uns vídeos aqui no canal falando sobre as minhas estratégias atuais e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei como que ele vai ficar depois da edição, porém eu tô falando aqui há 1h30 de gravação já e tive bastante planejamento, né? Eu espero de coração que o vídeo tenha sido útil para você e que você consiga aplicar na prática aí no seu dia a dia. Muito obrigado e espero te ver aqui no canal de novo.